dia do educador físico. Meninas, eu volto já aí para a cozinha para a gente começar a receita, mas já deixa eu falar com o Felipe Augusto, que está aqui no nosso sofá e que hoje também comemora o dia do educador físico. Felipe, boa tarde. Prazer. Bem-vindo, parabéns. Obrigado aí pelo convite e é uma honra estar comemorando esse dia aqui do educador físico, tendo essa oportunidade de falar mais sobre a profissão. Falar como ela tem impactado nos últimos anos a vida de cada pessoa, assim. E é uma profissão que ela vem crescendo muito, assim, de uma maneira em que ela pega diversas populações. Verdade. Pessoas que têm dificuldade de fazer atividade física, pessoas que possuem alguma comorbidade. E para a gente é muito bom saber que a atividade física ela é vista como uma espécie de cura para diversas situações. Muitas. Você vê pessoas que têm diabetes, pessoas que têm artrite, câncer. Então, assim, tudo isso engloba. Problemas de saúde mental. Exatamente. Também. Exatamente. Né? O exercício só ajuda, né, professor? Pô, muito. E ó, sabe o que é engraçado? Porque o profissional da educação física, o educador físico, ele sempre teve aí pra gente, nas escolas, né? A gente tinha aula de educação física, eu nem sei como que é hoje em dia mais. Só que aí, hoje em dia, o personal se fez tão presente, é tão importante a gente ter o acompanhamento de um profissional, né, que saiba o que a gente deve fazer, que mostre ali pra gente na prática, né, o que a gente deve fazer, aquela orientação organizadíssima, né, dos exercícios pra gente não ter nenhum tipo de lesão ou para quem tem alguma comorbidade conseguir melhorar, né, a vida, os movimentos, ter mais qualidade de vida. Muito legal que essa profissão se popularizou, né, de várias formas e que a gente só cada vez mais vê aí o personal arrasando, atuando e cada vez mais as pessoas se vendo assim na situação de que eu preciso contratar um personal, nem que seja uma consultoria online, né? Nem que seja de modo remoto, mas para ter realmente uma orientação adequada e ali personalizada. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, Felipe. Obrigada por estar aqui, viu? Hoje é o dia desse profissional, do profissional de educação física, desses profissionais que, como eu já disse, são fundamentais para promover a saúde, a qualidade de vida, para orientar ali a prática correta de exercícios. E o Felipe está aqui justamente para a gente falar um pouquinho mais da importância desse acompanhamento, dos benefícios de treinar com quem entende de verdade do assunto e sabe o que está fazendo. Porque a gente, infelizmente, né, Felipe, ainda vê umas marmotas e presepadas de gente que não estudou para isso, que não fez a faculdade, não se especializou e, na verdade, acaba fazendo mal para a pessoa, né? Porque a pessoa fazendo exercício errado pode ter uma lesão ali que vai ter problema pro resto da vida. Exato, é muito comum, infelizmente, acontecer casos assim de pessoas que elas tentam, de alguma maneira, achar uma orientação assim na internet, si própria, mas elas acabam muitas vezes tendo alguma lesão, se machucando, então assim, isso acaba que ao invés de ajudar, afasta mais dela do ambiente da academia, né, de treino. Então assim, se cria aquela versão, pô, não vou treinar mais porque não dá resultado, ou então de alguma maneira isso faz com que, enfim, eu me afaste daquele meio. E a gente, como educador físico, o nosso dever é orientar as pessoas dessa maneira, de acordo com o momento que ela se encontra. Ou seja, se ela se encontra em um momento em que ela está ali iniciando, ela passou muito tempo sedentária, é o nosso dever a gente fazer com que ela saia daquele estado para ir para um estado mais ativo. Então, assim, não é interessante muitas vezes a gente pegar uma pessoa que já é sedentária e botar ela para correr 10 quilômetros. Misericórdia. Vai dar uma lesão, vai se machucar, Exato. Não vai querer mais correr porque vai ficar os bofos saindo de fora. E, infelizmente, isso é mais comum que parece. Meu Deus. Então, assim, a gente tem que esse dever de orientar bem e fazer assim, olha, não é um resultado milagroso. Ele tem um período. O mesmo período que você teve de ficar muito tempo afastado, ele é um período que também a gente vai tentar compensar ele de uma maneira em que você fica ali fazendo atividade para que você recupere. E não é para ontem, como muitos querem. E é
personalizado, é individual, né, professor? Exato. Porque cada um, eu de jeito, um treino que você dá para uma jovem de 20 anos não vai ser o treino que você dá para uma senhora de 40 ou uma senhora de 60 anos. Cada um é um ser único e assim é o treino de um personal, né? Você precisa conhecer a história da pessoa, o histórico da pessoa de fato ali com o exercício para prescrever, fala assim, prescrever o exercício? Para prescrever o exercício que melhor se adequa àquele corpo, para que não tenha lesão, para que goste do que está fazendo. Imagina que não seja uma tarefa fácil, o povo mais reclama do que gosta. A gente é visto de muita maneira assim, a gente às vezes é Salvador, às vezes é Carrasco, depende muito do humor do aluno, né? E tudo que você falou é correto mesmo, assim, em relação a essa questão do profissional, a gente procurar e prescrever a atividade. Eu costumo falar para os meus alunos que a parte mais importante de todo esse processo chama-se a anamnese e as avaliações iniciais. Pois dali a gente vai saber... Não pode mentir, né, amigo? Exato, não pode mentir. Tem que falar a real. E a gente dali vai saber ali o que impede essa pessoa de chegar até tal ponto, o que faz com que ela se motiva, quais são os verdadeiros objetivos dela. Porque muitas vezes fala, eu quero emagrecer, mas será que é só isso? Será que é se livrar de alguma dor, comorbidade que ela tem? Será que ela quer se sentir mais aceita no ambiente onde é que ela se encontra? Então, tudo isso faz parte de um sistema e que a gente tem que saber cuidar bem disso. Para que dê tudo certo e a gente chegue nos objetivos que a gente tem com o exercício físico, com o bem-estar, com a nossa saúde. São tantos benefícios, tem até gente aqui que é aluna do Felipe querendo falar um pouquinho do que o exercício físico faz na vida. E eu, por mim, já posso adiantar, claro, além do corpo que a gente sonha, que a gente busca, esteticamente falando, hoje em dia eu treino pela minha saúde, professor, de todo o meu coração. Eu um dia fui muito preocupada com isso de estética, quando eu tinha 20, 22, 23 anos, eu treinava pesado para ter uma perna grossa, para fazer um show e a perna tá lá lindona, sem uma celulite, sem um pinguinho de gordura. Hoje eu treino para ter qualidade de vida, para conseguir aqui com 41 anos que eu tenho hoje, fazer um show meu no carnaval sem morrer e sem botar meus bofos de fora, fazer um carnatal ou qualquer outra transmissão, 8 horas em pé e aguentar firme e forte, ter mais resistência, ter mais qualidade de vida. E assim, cada um com o seu objetivo vai seguindo, mas quando a gente tem o acompanhamento de um profissional que sabe o que está fazendo, faz toda a diferença. E eu estou falando isso porque 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer exercício físico, eu tenho muitos períodos assim, sabe, professor, que eu não faço nada. Tem época que eu chuto para baixo, eu não quero mais fazer nada, porque eu me irrito, me fezo, tô cansada, passo 6 meses, às vezes, já passei 1 ano sem pisar na academia. Mas eu senti, assim, de perto, no meu corpo, na minha resistência, na minha disposição, quanto isso me fez falta. Mas aí, voltando, quando eu tinha 20 e poucos anos que eu comecei a treinar, a gente não era tão popular 20 anos atrás, o profissional, né? A gente tinha, lógico, vocês sempre existiram, o personal sempre existiu, mas ainda era uma coisa muito inacessível, era algo assim intocável. E graças a Deus hoje a profissão de vocês meio que se democratizou, porque a gente pode ter vocês presencialmente, com a tecnologia a gente pode ter consultorias online. Se você, por exemplo, hoje eu treinei online com o meu personal, porque ele está viajando, mas aí como eu já tenho uma certa experiência na academia, sempre tem a turma da própria academia que dá uma força pra gente, eu consegui fazer o meu treino. Então assim, a gente vai adequando, vai conseguindo, mas 20 anos atrás eu vivia com o joelho arrombado, doendo, porque eu queria treinar sozinha e inventava o treino, eu não sei de onde, eu não sei de onde, mas tipo, ficava com a perna grossa, sabe, mas toda dolorida. Tem um preço. Porque não tinha um acompanhamento tem o preço, tá vendo? Não tinha acompanhamento do personal. Hoje é outra história. Eu sinto a dor quando muda o treino só. Eu choro na primeira, né? No primeiro, depois volta tudo ao normal. A gente vai já falar com a turma que se cuida com você e vamos ouvir o que elas têm a dizer sobre os benefícios. Mas antes, Felipe, deixa eu botar aqui a turma que já treina, que já se cuida com você. Pode botar. Falando um pouquinho dos benefícios na vida delas, do exercício físico. Bota aqui na tela, por favor, Bia. Desculpa, Thay, Bia! Para mim, fazer um treinamento personalizado é uma grande vantagem. Até uns meses atrás, eu não sabia como resolver minhas dores. Eu tenho alguns problemas articulares.
E aí conheci o personal que é uma maravilha, que é Felipe. Ele me guia e assim eu tenho norte. Até antes eu não sabia como resolver. E ele é muito atento, alerta a cada detalhe, sempre está fazendo ajustes, os ajustes necessários para resolver essas dores. E tenho melhorado muito, muitíssimo. Treinar com personal para mim hoje está fazendo total diferença. Estou grávida, quase 6 meses, e a consultoria, a ajuda, a presença do personal durante o treino faz toda a diferença na performance do exercício, na qualidade desse exercício e, obviamente, nos resultados. Maravilhosas, Ingrid e Aline. Eu acho que já respondeu o que eu ia perguntar, né? A pergunta que eu deixei aqui sobre as buchudinhas, se devem, se podem treinar. Deve. E pode, claro pode, que claro. Com acompanhamento, né? Exato, com todo cuidado é pouco. Eu lembro que há um tempo atrás se tinha esse tabu. Gestante pode treinar ou não. E hoje tem assim muitos artigos científicos que colaboram com essa afirmação que pode treinar, lógico, com os devidos cuidados, você não pode fazer os mesmos exercícios que antes você não poderia fazer. Então, assim, adequando, né, professor? Exato. E o melhor de tudo é que isso faz com que se tenha, assim, uma gestação mais saudável. E, assim, depois que você tem lá todo o processo e quer voltar a treinar, depois de, passar, né, pela fase puérpera ali. Exato. Se volta melhor, você se sente mais confiante e daí é só benefícios que a atividade física, de uma maneira direcionada, pode trazer. Para resumir, então, todo mundo está apto a treinar? Então, dependendo do caso, por exemplo, tem umas pessoas que, vamos supor, que elas fazem reabilitação. Então, quando ela sai de por exemplo, um pós-cirúrgico, lógico que ela tem que passar por toda aquela triagem, né? Liberação de um médico, um fisioterapeuta ali, para depois ela se sentir mais confiante em si. Mas, se a gente fosse pegar 95% dos casos, sim. Arrasou, minha gente. Então é só você de casa querer começar, procurar um profissional, um educador físico para dar esse start na vida. Aproveita esse movimento do programa de hoje de saúde e vambora, minha gente, porque só tem coisa boa, é só benefício. Professor, obrigado por ter vindo aqui hoje, representando essa turma maravilhosa de educadores físicos. Um beijo.